gente vai falar um pouquinho sobre espectrofotometria. Espectrofotometria é a ciência que estuda a interação de diferentes tipos de radiação com a matéria. Bom, as informações básicas sobre a espectrofotometria começam na fonte da radiação monocromática, solução contendo analito, a detecção e, por fim, a gente tem a informação analítica. Vamos estudar um pouquinho mais sobre as propriedades da luz. Agora vamos lá, né? Nas propriedades da luz a gente tem dois modelos. Um é o ondulatório e o outro é em partículas. No ondulatório, existe uma falha na consideração de fenômenos associados com a absorção e a emissão de energia radiante. Já de partículas, ocorre a radiação eletromagnética é encarada como um feixe de partículas discretas ou pacotes de ondas de energia chamados fótons. Esses dois tipos de luz são complementares, ou seja, eles participam ativamente da mesma onda. Aqui nós vamos ter a luz que vai incidir na solução, onde ela vai absorver. Depende da sua concentração, se for mais concentrada, vai absorver mais, ou seja, vai passar menos luz para o outro lado. Se ela for menos concentrada, ela vai absorver menos, ou seja, vai passar mais luz para o outro lado. Então, quanto maior a absorvância, maior a concentração, ou seja, quanto mais ela absorve, maior a concentração, que faz com que passe menos luz. Quanto menor a absorvância, menor a concentração, então vai passar mais luz. Esse valor vai dar aqui, onde vai ser a absorvância, vai dar o valor da absorvância. E assim podemos calcular a lei de Beer e a curva padrão. Desse outro lado nós temos a equação. Vamos ter o logaritmo da luz incidente sobre o logaritmo da luz incidida, ou seja, vai ser menor do que zero. Aí temos aqui, esse menos logaritmo de luz incidente sobre luz transmitida vai ser igual a absorvância, onde vai ser igual ao comprimido da cucurbita, que geralmente é 1 centímetro, depois a concentração, que a gente não sabe, que a gente vai descobrir, e a constante de absorção, que geralmente também a gente descobre, a gente não sabe. Acabamos de ver sobre a lei de Beer, não é verdade? Então agora a gente vai ver como ocorre a construção da curva padrão no Excel. O que é a curva padrão? Nada mais é do que uma relação entre a absorvância e a concentração de uma solução. Veja bem, toda solução colorida, ela possui o que a gente chama de cromóforos. Esses cromóforos interagem com a luz. Quando eles interagem, quando ocorre uma incidência de luz monocromática na solução contendo cromóforos, ocorre a liberação de uma energia. Essa radiação luminosa, ela é absorvida. E isso se chama absorvância. Então, quanto maior a concentração do soluto na solução, maior a absorvância, certo? A curva padrão, ela reflete isso. Já já a gente vai entender qual a importância de saber a curva padrão e o que ela dá pra gente. É uma fórmula, já já a gente vai entender. Então, primeiro, a gente tem que fazer duas colunas. Uma de concentração em mol e outra de absorvância. A concentração em mol, ela tem que ser uma solução padrão. É uma solução de concentração conhecida. Após a gente ter essas duas colunas, a gente vai pegar toda a parte da concentração e colocar em formatar células. Lá a gente vai botar em número e em uma casa decimal, como já está. Essa solução que tem a concentração conhecida, a gente vai colocar no espectrofotômetro, certo? E lá ele vai dar um número para a gente de absorvância, os quais eu vou encaminhar aqui. A primeira concentração 0,1, absorvância 0,0025. A segunda 0,0058. A terceira 0,0081 e a última 0,00004. Esses números, eles são de um exemplo e é a solução de concentração conhecida que foi colocada no espectrofotômetro e ele deu esses números pra gente, ok? Então, vamos formatar essas células
e colocar número em 4 casas decimais. Ok. A partir daqui, esse vai ser o X do nosso gráfico, a concentração. E a absorvância vai ser o Y do nosso gráfico, ok? No que isso vai ser importante? Bem, quando a gente for colocar eles no gráfico, é importante que a gente selecione a parte do X primeiro, para fazer o gráfico todo certinho. Então, vamos selecionar toda a parte do gráfico. Quando a gente for formatar, a gente primeiro seleciona só a parte do X, ok? Selecionamos todo o gráfico e colocamos em inserir. Aqui vai ter vários gráficos, e dentre eles, esse tipo de gráfico, que é o gráfico de dispersão, ou seja, gráfico X e Y. Lá a gente vai escolher esse tipo de gráfico, ok? Nesse tipo de gráfico, a gente vai analisar o que esse gráfico está nos dizendo. Primeiro, mudamos o tema, né? Porque não é absorvância, e sim curva padrão. O que esse gráfico está falando pra gente? Ele está falando que quando a gente tem a concentração de 0,1 molar, a gente tem a absorvância de 0,0025, né? Só que esse gráfico, ele segue uma linearidade. Só que percebe que apesar dos nossos resultados tenham sido lineares, o gráfico não está totalmente linear. Então, a gente precisa alterar esse gráfico para ele ficar mais específico e a gente poder ter a nossa fórmula. A gente clica no botão direito em cima da linha do gráfico e coloca em adicionar linha de tendência. Lá ele já coloca em linear, porque ele já classifica o nosso gráfico como linear. A gente vai colocar em exibir equação no gráfico e exibir valor de R quadrado no gráfico. O que é esse valor de R quadrado? Bem, esse R quadrado, ele vai até 1 e ele indica qual é a segurança dos nossos resultados. Se ele for até 0,95, ele ainda é confiável, mas quanto mais próximo de 1, mais confiável ele é. E aqui está a nossa equação. Por que é importante ter essa equação? Bem, quando a gente tem essa equação, a gente pode saber, não sabendo a concentração, ou seja, a gente não tem uma solução padrão, porém, a gente tem a sua absorvância. Por exemplo, 0,0055. Se a gente tem a absorvância é o Y. Colocando nessa fórmula, e se ele seguir esse tipo de cromóforos, esse tipo de resultados lineares, a gente pode descobrir qual vai ser a sua concentração molar. Dessa forma, facilita muito o trabalho. Então, é assim que a gente constrói uma curva padrão no Excel. Eu espero que vocês tenham gostado. Quer saber como é constituído esse aparelho? A primeira peça é o detector, depois a cubeta para colocar a amostra que vai ser analisada. Depois da cubeta, tem um conjunto de 3 partes que chamam monocromador. A primeira parte é a fenda de saída, a segunda é o prisma, a terceira é a fenda de entrada. Depois deles, tem a fonte de luz, é a fonte da radiação. O espectrofotômetro compara quantitativamente a fração de luz que passa através de uma solução de referência e uma solução de teste. Antes de utilizar o espectrofotômetro, sempre é feita uma calibração para que um espectrofotômetro funcione corretamente. Deve ser aquecido antes de usar. De forma resumida, a espectrofometria é passar um feixe de luz através da amostra e fazer a medição de intensidade da luz que atinge o detector. Olá,
Agora que entendemos como funciona o aparelho, iremos ver o seu uso. O espectrofotômetro é um aparelho utilizado em laboratórios para medir a quantidade de luz que uma amostra absorve, ou a quantidade de luz que é transmitida através da solução quando se incide luz sobre a mesma. O espectrofotômetro ele é abrangido em várias áreas, como por exemplo a bioquímica, a física, a química e a biologia molecular, como o estudo dos fluidos biológicos. A espectrofometria ela também é utilizada como ferramenta para o estudo de artigos científicos, como por exemplo o uso de irradiação de micro-ondas na determinação e espectrometria com EDTA. Então, vamos ver o uso dele no específico na indústria farmacêutica. Por exemplo, no controle de qualidade. O controle de qualidade vai garantir que a cor seja consistente com a dose da medicação. Por exemplo, o comprimido vai ter a necessidade de ter certa forma, certa cor, para que não seja confundido com outro medicamento. Também vai estar ligado na detecção de grupos funcionais, principalmente dos cromófilos, nos seus alcenos, amidos, nitro e carboxilas. E também vai estar ligado no doseamento de um fármaco. Vai permitir que seja exatamente aquela quantidade, vai fazer uma quantificação de certo medicamento. É assim que a gente estuda a interação dos diferentes tipos de gases radioativos. Iremos ver qual é a sua atuação. A consistência da cor de certo medicamento.